Rapaz, tem esse cara aqui, eu sigo ele. Ele falou algo assim muito interessante. Eu quero mostrar para você aqui. Primeiro, alguém mandou uma pergunta para ele. Caim é filho de Rassatã. Não existe maldição hereditária. Irmão, aleluia. Então vamos lá. Caim é filho de Rassatã. Sim, Caim é filho de Rassatã. Não existe maldição hereditária. É lógico que existe. Porque a Bíblia fala que Deus visita a maldade dos pais no filho. Até a primeira, a segunda e a terceira geração. E em Romanos 8:1 fala que nenhuma condenação há agora para os que estão em Cristo Jesus. Mas vamos ver o que ele respondeu. Ele é um cara que eu sigo, extremamente inteligente. É assim, para mim falar isso, o cara tem que ser muito inteligente mesmo, e esse aí é. Então, só vamos assistir aqui vamos ver o que ele respondeu a respeito disso aí. Caim é filho de Satã e não existem maldições hereditárias. Guerreiro, você está indo totalmente contrário às escrituras sagradas, tá? Não, né, amigo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Tá certo? Nada a ver. Por exemplo, antes de Gênesis 6, já existia outras raças de Néfilins. Tá? Depois que os anjos entraram nas mulheres, coabitaram com as mulheres, também continuaram tendo gigante na terra. Já tinha gigante antes dos Néfilins. Caim não pode ser filho de Satã, não pode ser filho da serpente, porque neste caso, Caim deveria ser um Néfilim. E isso... Não, isso aqui está completamente errado. Antes de Gênesis 6 já tinha os Néfilins na terra. Ou seja, já tinha, antes dos anjos caídos ter relação com as mulheres, né? Antes já tinha gigantes. Por exemplo, já tinha outras raças, ó. Os Néfilins, Anakins, Rafaíns. Qual que é o nome do outro, rapaz? Tem outros aí, ó. Néfilins, Anakins, Rafaíns. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Né? Eles são os gigantes, raças de gigantes, já tinha antes. Então não é só os Néfilins, não. Tinha os Néfilins, tinha os Rafaíns, Anakins. Tinha uns outros que eu esqueci, Emins. Você vê, tinha a raça do Golias, o do rei de Bazã, Gog. São raças de gigantes. Então, quando em Gênesis 6, quando os anjos caídos tiveram relação com as mulheres, já tinha gigante antes. Esse cruzamento nasceu gigante? Até pode ter nascido, mas a verdade é que a Bíblia não fala isso não. Olha o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 1 em diante, ó. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Ponto, até aí. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui, esses filhos de Deus são os anjos caídos. Os 200 anjos que desceram no Monte Hermon. A segunda rebelião dos anjos. Que Enoque fala muito bem disso. Isso está certo. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Ponto. Agora presta bem atenção. Havia naqueles dias gigantes na terra. Tá vendo? Antes dos anjos ter relação com as mulheres, já haviam gigantes. Já haviam essas raças de Nefaim, de Anakins, de Néfilins. Você entendeu? Olha, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também, depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e deles geraram filhos, estes eram os valentes que ouvem na antiguidade, os varões de fama. Você vai entender o diferente? Na relação dos anjos caídos, não nasceram os gigantes, não. Já tinha gigante antes de Gênesis 6, tá? A coabitação dos anjos, nasceram as pessoas de fama. Aí tem outras teorias. Pode ser os reptilianos, pode ter sido essas raças ocultas aí que a gente fica falando. Você tá entendendo? Mas, lembrando aqui, pode ser essa raça que domina o mundo até hoje, que eu creio que seja. Tá? Então, ficou bem claro então? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Então vamos lá. Está muito explicado no Gênesis 6, quando os filhos de Deus escolheram as mulheres
tiveram relações e elas engravidaram, parindo os gigantes, os homens de renome, homens de... Igual eu já disse já, né? Não tem nada a ver, não procede. Antes do dilúvio já existia gigantes. Antes de Gênesis 6 já tinha gigantes. Antes dos anjos coabitarem, antes do dilúvio já tinha gigantes. Os gigantes provavelmente nasceram da relação de Eva e da serpente, que nasceu Caim. Esses gigantes provavelmente são os descendentes de Caim. Caim não era uma pessoa normal. Não era. Se você for pesquisar o formato de Caim, como é que ele era o formato dele? Ele não era um ser humano. Tá certo? Aí, Caim teve outros filhos. Um monte de parentes, Tubal-Caim e tal. Esses seres, alguns deles começou... Porque a genética deles era diferente. Ele não tinha o DNA humano. Melhor, ele tinha o DNA humano através da Eva. Ele não tinha um DNA puro, igual a gente tem. XY e XX, não sei como é que funciona aí. Você tá entendendo? É diferente. Então tinha alguns que nascia, ficava gigante. E, portanto, por exemplo, a esposa de Noé, ela era parente de Caim. Ela era da descendência de Caim. Não da descendência de Sete. Era da descendência de Caim. Por causa disso que depois do dilúvio ainda houve gigantes na terra. Depois do dilúvio tinha gigantes. Porque essa descendência passou pela arca, passou pelo dilúvio através da mulher de Noé. A mulher de Noé, melhor dizer, falei errado. A mulher de Noé. Você está entendendo? E Cão, um dos filhos de Noé, recebeu esse DNA da serpente lá do Éden. Que passou... através da serpente, passou para Eva, Caim, etc, etc. Você está entendendo? Grande estatura. No livro de Enoque é muito explicado isso também, né? E em vários outros textos sagrados. Então, Caim não foi um Nephilim. Caim herdou uma maldição hereditária do pecado da mãe. Não, né, amigo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Tá certo? Nada a ver. Por exemplo, antes de Gênesis 6, já existia... outras raças de Néfilins, tá? Depois que os anjos entraram nas mulheres, coabitaram com as mulheres, também continuaram tendo gigantes na terra. Já tinha gigante antes dos Néfilins. As maldições hereditárias também estão descritas na Bíblia. Elas são passadas até a 4ª geração. Se não for quebrado, ela continua sendo passado. E é por isso que você tem famílias completamente desestruturadas, com os filhos herdando os mesmos problemas dos pais. Às vezes, filhos de pais separados, e o filho, que nunca teve contato com o pai, herdou os mesmos problemas. Isso quebra a narrativa do seguinte, né? Ah, não, mas ele é assim porque é a convivência, tá? Como que um filho que nunca viu o pai, por exemplo, tem os mesmos comportamentos, os mesmos problemas, tá? Às vezes álcool, droga, prostituição, certo? Dívida... São vários problemas, tá? Questão de ter muitas mulheres e tal, beleza? Então, a maldição hereditária, ela existe, tá? E ela é quebrada através do jejum e da oração, como está em Mateus 17, 21, beleza? Então, forte abraço e Deus abençoe. Nada a ver, como eu já falei lá, tá? A quebra de maldição tá você se converter. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há agora. Agora quando? Quando você se converte. Você entendeu? Aquela lá, Mateus 17, não. Aquilo lá é jejum e oração. Tem certas castas de demônio que só segue o jejum e oração. É isso aí. Você tem que estar firme. Essas aí são os principados, potestades. Isso aí, meu querido. Se você não tiver na unção ali mesmo, você não é expulsão. Agora, queda de maldição é conversão. Se converte, tá? O negócio de fazer jejum e oração é caô. Não tem nada disso, não. Você se converte, aí sim. Nenhuma condenação há agora para os que estão em Cristo Jesus. Ponto.